eu sempre fui muito curioso em saber quem era Dom Rui, porque Dom Henrique falava diversas vezes, e Dom Rui pra lá, Dom Rui pra cá, Dom Rui pra lá. E um dia eu cheguei, Henrique, mas quem é esse Dom Rui? Eu nunca vi o senhor com ele, assim, até aí não tinha encontrado, né? Aí ele disse, eu vou lhe dizer quem é Dom Rui em 2 palavras. Aí ele disse, o Dom Rui é meu irmão gêmeo, só que muito mais santo. Aí eu comecei a rir. Como fosse assim, né? Não, o senhor tá exagerando, não é ele sério? Não. Você vai conhecer e você vai comprovar. E aquilo me impactou, porque eu disse, meu Deus do céu, Dom Henrique não era dessas coisas, assim, quem conhece Dom Henrique sabe que ele era muito sério em falar uma coisa dessa, né? Eu sei que talvez eu tenha colocado o senhor agora em maus lençóis, não é? Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre o senhor, foi da boca de Dom Henrique, com essa consideração. Mas o senhor fica à vontade se quer continuar ou não essa consideração, mas continuar assim, falar alguma coisa, mas o mais importante, como foi que o senhor conheceu Dom Henrique para chegar a uma amizade tão próxima? Eu vou partir do princípio dessa consideração que ele fez, que é autêntica, é um testemunho verdadeiro. Sim. Na primeira parte, nós somos irmãos gêmeos na alma. Sim. Aquela história de almas gêmeas não acontece apenas entre um homem e uma mulher, quando se amam. A história de almas gêmeas acontece, antes de tudo, na eternidade, quando a gente crê nas mesmas coisas e quando a gente ama as mesmas coisas. Então, quando Dom Henrique fazia essa afirmação, ele fazia com conhecimento de causa, porque era também meu confessor, eu também fazia direção espiritual com ele. Então, ele sabia da nossa afinidade e das nossas almas tão próximas. Agora, mais santo, é o santo quem diz isso. O santo diz pela sua humildade, pelas suas virtudes. O que eu me distingo dele, segundo ele mesmo, é que eu era mais corajoso para dizer as coisas, enquanto ele era mais reservado. Dom Henrique, eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, até com muitas testemunhas aqui qualificadas, Dom Henrique era um grande teólogo. E o que significa um teólogo grande na igreja? Aqueles a quem a igreja dá o título de Magno. É o teólogo que tem fé. Porque teólogo que escreve livro, tem muitos por aí. Agora, o teólogo que escreve livro, reza, prega sobre Deus, é o teólogo que reza. E Dom Henrique era um homem de fé e um homem de oração. A teologia de Dom Henrique, além de ser um doutor pela Universidade Gregoriana de Roma, Dom Henrique era o teólogo que rezava, teólogo de joelhos. Esse é o teólogo grande, esse é o teólogo de fé. Esse é o teófilo, amigo de Deus. Não é teólogo que escreve livros, que prega, que faz palestras. Esse teólogo aí tem muitos, no Brasil e no mundo. Mas distingue o teólogo, o teófilo, o homem de fé, o homem que reza. E nesse sentido, no Brasil, Dom Henrique é um dos poucos. Como que o senhor conheceu Dom Henrique? Já como bispos. Engraçado, não era uma amizade longínqua de muito tempo. Não, de jeito nenhum. Não éramos amigos assim no sentido na época de padre, nem de contatos outros telefônicos. Nos tornamos amigos, eu bispo no interior da Bahia e ele bispo auxiliar de Aracaju. A partir daquele momento, nós, na primeira conversa, sabíamos. Temos os mesmos ideais. Temos a mesma fé e amamos a mesma coisa. E pronto. E tanto é assim que essa amizade espiritual, esse vínculo espiritual entre as nossas almas, perdura. Perdura depois da partida dele, não é? Então eu tenho assim inúmeros sinais e exemplos desse vínculo espiritual, dessa amizade que continua, unindo
como é a comunhão dos santos, o céu e a terra.